Esforço correto. Samavayama em Pali. A purificação da conduta, alcançada através dos 3 fatores que atrás analisamos, constitui o alicerce da divisão seguinte do caminho, a divisão da concentração. Esta fase da prática compreende também 3 fatores: esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O nome divisão da concentração surge em função do objetivo a que aspira, o domínio da designada concentração sustentada, a qual é indispensável como suporte para a sabedoria libertadora. A sabedoria é a principal ferramenta para a libertação, mas a visão penetrante que proporciona só pode aparecer quando a mente foi tornada tranquila e concentrada. A concentração correta, a unificar a mente através de uma ininterrupta focalização num objeto adequado, confere-lhe a necessária quietude. Para isso, porém, o fator da concentração necessita do apoio, do esforço e da atenção plena. O esforço correto fornece a energia exigida pela tarefa e a atenção plena a base de apoio. A interdependência dos 3 fatores do grupo da concentração pode ser ilustrada com um símile simples. 3 rapazes vão divertir-se em um parque. Enquanto passeiam, vem uma árvore com a copa em flor e decidem ir apanhar flores. Mas as flores estão fora do seu alcance, mesmo do mais alto deles. Então, um dos rapazes agacha-se, oferecendo as costas. O mais alto deles sobe para as costas do outro, mas hesita em tentar alcançar as flores com medo de cair. Por isso, o terceiro aproxima-se e oferece-lhe os ombros. Então, o rapaz, de pé nas costas do segundo e apoiado no ombro do terceiro, alcança as flores e recolhe-as. Nesse símile, o rapaz alto que apanha as flores representa a concentração, com a sua função de unicidade da mente. Contudo, para focalizar a mente, a concentração precisa de apoios, da energia providenciada pelo esforço correto, o qual corresponde ao rapaz que oferece as costas, e da estabilização proporcionada pela atenção, correspondente ao rapaz que oferece os ombros. Quando fortalecida pelo esforço correto e estabilizada pela atenção plena correta, a concentração tem capacidade para se opor com êxito aos devaneios do pensamento e se fixar firmemente no seu objeto. A energia, Virya em Pali, o fator mental por trás do esforço correto, assume tanto formas meritórias como nefastas. O mesmo fator pode acender o desejo, a agressão, a violência e a ambição, ou ao invés, a generosidade, a autodisciplina, a bondade, a concentração e a compreensão. A diligência envolvida no esforço correto é uma energia meritória, mas é algo mais. É a energia específica dos estados meritórios de consciência quando esses estão direcionados para a efetiva libertação de dukkha. Esta última consideração é particularmente importante. Para que a energia meritória possa ser um suporte para o caminho, necessita ser guiada pelo entendimento correto e pelo pensamento correto, e também de trabalhar em conjunto com os restantes fatores. Caso contrário, só como energia dos habituais estados meritórios da mente, ela promove unicamente a acumulação de méritos. Méritos estes que vão dar frutos no âmbito da ronda de renascimentos e falecimentos, em vez de promover a efetiva libertação dessa ronda. O Buda destacou muitas e muitas vezes a necessidade do esforço, da diligência,
da determinação e da inabalável perseverança. A razão que torna o esforço tão crucial deriva do fato de ser cada pessoa, individualmente, a ter de realizar a sua própria libertação. O Buda faz o que é possível fazer para apoiar o caminho da libertação, mas a partir daí, pôr o caminho em prática, necessita-se de energia. Esta energia terá de ser aplicada na cultivação da mente. Esta mente que constitui, afinal, o próprio enfoque do inteiro caminho. Dispomos, como ponto de partida, de uma mente negativa, atormentada e ignorante. O objetivo é uma mente livre, purificada e iluminada pela sabedoria, por meio ao inabalável esforço de transformar a mente impura numa mente emancipada. O trabalho de purificação não é fácil. Não há ninguém que possa fazer por nós, mas também não é impossível. O Buda, ele próprio, bem como seus discípulos libertados, fornecem a prova viva de que a tarefa não está fora do nosso alcance. Eles asseguram-nos, por outro lado, que qualquer pessoa que cultive o caminho pode alcançar o mesmo desiderato. O que é indispensável para isso é esforço, o trabalho da prática com determinação absoluta. Não renunciarei aos meus esforços enquanto não alcançar tudo que é humanamente alcançável pela perseverança, energia e empenho. O esforço correto é constituído de 4 grandes empreendimentos, ou 4 grandes tarefas. Primeiro, prevenir o surgimento de estados prejudiciais que ainda não surgiram. Segundo, abandonar os estados prejudiciais que já surgiram. Terceiro, estimular o surgimento dos estados benéficos que ainda não surgiram. E quarto, manter e aperfeiçoar os estados benéficos já presentes. Os estados prejudiciais ou inábeis, a kusala dhamma, são as contaminações, bem como as emoções, pensamentos e intenções delas derivadas. Quer irrompam sob a forma de ação, quer se mantenham confinados no interior da mente. Por sua vez, os estados benéficos e hábeis, kusala dhamma, são estados mentais não contaminados pelas impurezas, em especial os que promovem a emancipação. Qualquer desses 2 tipos de estados mentais impõe uma tarefa dupla. O lado prejudicial requer que as negatividades latentes sejam impedidas de irromper a superfície e que as negatividades ativas já presentes sejam expelidas. O lado meritório ou benéfico requer que, em primeiro lugar, floresçam os fatores da libertação ainda não desenvolvidos e que depois sejam persistentemente aperfeiçoados até a sua completa maturidade. Examinaremos agora cada uma dessas 4 facetas do esforço correto, dando particular atenção ao seu campo de aplicação mais fértil, a cultivação da mente através da meditação. Então vamos lá. Primeiro, prevenção do surgimento dos estados prejudiciais. A primeira parte do esforço correto pretende subjugar os estados prejudiciais, os estados mentais contaminados pelas impurezas. Por hábito e porque impedem a concentração, as contaminações são usualmente caracterizadas num conjunto chamado de 5 obstáculos, Pancha Nivarana em Pali, designadamente. Primeiro, desejo sensual. Segundo, aversão. Terceiro, preguiça e torpor. 4, inquietação e ansiedade. E quinto, a dúvida. Recebem o nome de obstáculos porque, de fato, obstruem a via para a libertação,
Eles crescem na mente, impedindo a serenidade e o discernimento, os quais constituem os principais instrumentos do progresso. Os dois primeiros obstáculos, desejo sensual e aversão, são os mais fortes do conjunto e representam, respectivamente, as raízes nefastas da cobiça e da aversão. Os outros 3 obstáculos, menos prejudiciais, mas ainda assim bastante obstrutivos, são emanações da ilusão e estão normalmente associados a outras negatividades. Então temos aí as 3 contaminações, né? Cobiça, raiva e delusão. Cobiça relacionada com o primeiro obstáculo, aversão seria o segundo, e preguiça, torpor, inquietação, ansiedade e dúvida relacionado à delusão. O desejo sensual é interpretado de 2 modos. Por vezes, num sentido restrito, é entendido como a cobiça pelo prazer dos 5 sentidos, ou seja, o deleite com imagens, sons, odores, sabores e toques. Outras vezes recebe uma interpretação mais abrangente, onde é incluído o apego em todas as suas formas, ou seja, além dos prazeres sensoriais, inclui o desejo por riqueza, poder, posição, fama, ou qualquer outra coisa que ele possa se fixar. O segundo obstáculo seria a aversão, ou má vontade. Ele cobre o ódio, a ira, o rancor e a repulsa de qualquer tipo, sejam eles dirigidos a outras pessoas, a nós próprios, a objetos ou a situações. O terceiro obstáculo, a preguiça e o torpor, é composto por 2 fatores unidos pela característica comum da inércia. Um é a turvação, tina em pali, manifesta como inércia ou resistência mental. O outro é a sonolência mórbida, mida em pali, entendida como declínio mental, afundamento da mente ou propensão exagerada para dormir. No extremo oposto está o 4º obstáculo, a inquietação, preocupação, ansiedade, também composto por 2 membros unidos pela característica comum da agitação. A inquietação, o dacha, é a excitação, a qual arrasta a mente de pensamento em pensamento com rapidez e frenesi. A preocupação ou ansiedade, que é kokutya em pali, é o remorso em relação a erros passados e a ansiedade em relação às suas possíveis consequências indesejáveis. O 5º obstáculo, a dúvida, significa a indecisão crônica e a falta de decisão. Não é a investigação levada a cabo pela inteligência crítica, uma atitude encorajada pelo Buda, mas uma persistente incapacidade da pessoa de se comprometer com a via do treino espiritual, devido a recorrentes dúvidas em relação ao Buda, à sua doutrina ou ao caminho. O primeiro esforço a desenvolver, no que diz respeito aos obstáculos, é o esforço de os impedir de se manifestarem, também chamado de empenho na contenção. Esse esforço para inibir os obstáculos é imperativo, não só no início do treino da meditação, mas também ao longo de todo o curso do seu desenvolvimento, porque ao irromperem, dispersam a atenção e obscurecem a qualidade da nossa consciência em detrimento da tranquilidade e da clareza. Os obstáculos não vêm de fora da mente, encontram-se antes no seu interior. Eles manifestam-se através da ativação de certas tendências nos recônditos do contínuo mental, onde espreitam uma oportunidade para virem à superfície. Em geral, a centelha que os ativa é a informação fornecida pela experiência dos sentidos.
O organismo físico está equipado com as 5 faculdades sensoriais, cada qual estimulada pelo seu tipo específico de elemento informativo. O olho pelas formas, o ouvido pelos sons, o nariz pelos odores, a língua pelos sabores e o corpo pelo que é tangível. Os objetos sensoriais criam impressões continuamente nos sentidos, que, por sua vez, enviam a informação à mente, onde é processada, avaliada e definida uma resposta apropriada. Porém, a mente pode lidar com as impressões que recebe de maneiras diversas, dependendo, em primeiro lugar, do modo como as recebe e de como as avalia. Quando a mente atende de forma pouco atenta aos dados que lhes chegam, ou seja, com insensata ponderação, que em Pali é ayuniso manasikara, ou também atenção sem sabedoria, os objetos sensoriais tendem a estimular estados prejudiciais e fazem-no, quer diretamente através do seu impacto imediato, quer indiretamente, deixando registros na memória, os quais poderão mais tarde emergir como objetos de nocivos pensamentos, imagens ou fantasias. Como regra, há uma correspondência entre a negatividade que é ativada e o objeto. Objetos atrativos provocam desejo, objetos desagradáveis provocam aversão, e objetos indistintos provocam negatividades relacionadas com a ilusão. Uma vez que qualquer reação desatenta aos impulsos dos sentidos estimula as impurezas latentes no interior das pessoas, para prevenir que venham à tona manifestar-se, é necessário, evidentemente, ter controle sobre os sentidos. Por isso, o Buda ensina como método para travar a ação dos obstáculos o seguinte exercício, chamado de contenção das faculdades sensoriais. Em Pali é Indriya Samvara. Samvara é contenção e faculdades Indriya. Deste modo, quando a percebe, uma forma com o olho, um som com o ouvido, um odor com o nariz, um sabor com a língua, um toque com o corpo ou um objeto mental com a mente, ele não se atém nem ao todo, nem aos pormenores, e esforça-se por proteger contra aquilo através do qual o mal e os estados prejudiciais, a cobiça e a lamentação floresceriam caso ele mantivesse os sentidos desprotegidos, e ele cuida dos sentidos, refreia os sentidos. Refrear os sentidos não significa negar os sentidos nem recorrer a uma retirada total do mundo sensorial. Isso nem seria possível. Mas mesmo que pudesse ser conseguido, o verdadeiro problema continuaria por existir. As negatividades estão na mente, não nos sentidos, nem nos objetos dos sentidos. A chave para o controle dos sentidos é indicada pela passagem: não se prende nem à imagem nem às particularidades, ou seja, os sinais, que é nimitta em Pali, são os detalhes específicos de cada objeto. Isso seria a diversidade dos objetos. Esta imagem, ou nimitta, é a imagem genérica do objeto, aqui referido por esta imagem mental poder constituir uma base para pensamentos negativos. As particularidades são as suas características menos visíveis. Quando falta o controle dos sentidos, a mente vagueia desatenta em relação à atuação dos sentidos. Primeiro apreende a imagem, pondo as negatividades em movimento, e depois explora as particularidades, e deste modo faz com que aquelas se multipliquem e prosperem. Refrear os sentidos requer que a atenção vigilante e o lúcido entendimento sejam usados no contato com a ação sensorial. A conscientização sensorial ocorre em sequência,
numa série de atos cognitivos, cada qual com sua tarefa específica. Os estágios iniciais da série ocorrem de forma automática. Primeiro, a mente apercebe o objeto, depois aprende-o, e então admite, examina e identifica o que foi percebido. Imediatamente após a identificação, abre-se espaço onde tem lugar uma avaliação pessoal do objeto conducente à escolha de uma reação. Na ausência da atenção plena, as negatividades latentes, forçando uma oportunidade para emergir, vão motivar uma avaliação incorreta. Uma noção do objeto será apreendida, os seus pormenores explorados, irrompendo então as impurezas. Ao contrário, quando a atenção plena é aplicada, o processo cognitivo é cortado assim que nasce, antes que possam avançar até o ponto em que são estimuladas as imperfeições latentes. A atenção plena inibe a manifestação dos obstáculos ao manter a mente ao nível do que é experienciado apenas. Ela fixa a consciência exclusivamente naquilo que acontece, impedindo a mente de adornar os fatos com ideias influenciadas pela cobiça, aversão ou ilusão. Depois, tendo essa luzente consciência como guia, a mente pode avançar para o entendimento do objeto tal como ele realmente é, e assim evitar ser descaminhada. Como ele é, e assim evitar ser desencaminhada. Segundo, abandono dos estados prejudiciais existentes. Aqui, o bico ergue a sua vontade no sentido de abandonar o mal, os estados prejudiciais já existentes, e faz um esforço. Congrega sua energia, aplica a mente e empenha-se. Apesar do esforço sobre o controle dos sentidos, as impurezas podem continuar a vir à superfície. Elas emergem das profundezas, dos recônditos de acumulação do passado, para se materializarem em emoções e pensamentos negativos. Quando isso acontece, torna-se necessário um novo tipo de esforço, o esforço para abandonar os estados prejudiciais que já surgiram, chamado resumidamente de o empenho no abandono. Nos suttas isso é descrito. Ele não retém qualquer pensamento de cobiça, má vontade ou crueldade, nem qualquer outro estado mental negativo ou nocivo que possa ter surgido. Ele abandona-os, rejeita-os, destrói-os e fá-los desaparecer. Tal como um médico competente tem diferentes remédios para diferentes doenças, assim o Buda tem diferentes antídotos para diferentes obstáculos, alguns deles aplicáveis a todos, outros dirigidos a um em particular. Num discurso importante, que é o Majjhima Nikaya número 20, Vitakasantana Sutta, o Buda explica 5 técnicas para expelir pensamentos distrativos. Então, essa primeira técnica diz respeito a cada um dos obstáculos, dos 5 obstáculos, né? Desejo sensual, aversão, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade e dúvida. Desejo sensual. Um remédio de aplicação generalizada é a meditação na impermanência, a qual combate o pilar de apoio inerente ao apego, a implícita concepção de que os objetos cobiçados irão perdurar nas mesmas condições para sempre. Contudo, para o desejo sob a forma de luxúria, por exemplo, o antídoto mais forte é a contemplação da natureza pouco atraente do corpo, ou a Subha Bhavana, tema que será mais desenvolvido no próximo capítulo. Segundo obstáculo a má vontade, ou aversão, o remédio mais adequado é a meditação sobre o amor-bondade, metta, a qual bane todos os vestígios de ódio e ira,
através da metódica irradiação do desejo altruísta de que todos os seres estejam bem e sejam felizes. A preguiça e o torpor, a sua dispensão exige um esforço especial no sentido de congregar e incrementar energia, sendo para isso sugerido vários métodos: a visualização de uma bola de luz brilhante, a interrupção da postura física imóvel do meditador e a sua substituição por um período de vigorosa meditação andando, reflexão sobre a morte, ou simplesmente gerando uma firme determinação em continuar a prática. Também ajuda bastante a estimular samvega, um senso de urgência. E existem muitas formas de fortalecer esse senso de urgência. Uma das mais comuns é refletir sobre samsara, os repetidos nascimentos e mortes e todo o sofrimento que acompanha esse processo. Então surge uma energia no sentido de escapar disso, de vencer essa situação de perambulante, né? Quarto, inquietação e ansiedade. O antídoto mais eficaz é a focalização da mente num objeto de meditação simples e que tenda a acalmá-la. Para isso, o método usualmente recomendado é a atenção plena na respiração, a focalização nos fluxos de inspiração e expiração. Quinto, a dúvida. O remédio adequado é a investigação, pedir informações, colocar perguntas, estudar os ensinamentos até que os pontos obscuros ou duvidosos se tornem claros. Enquanto que esta primeira das 5 técnicas para abandonar os obstáculos implica o afrontamento cara a cara entre o obstáculo e o seu remédio, os outros 4 restantes utilizam somente abordagens genéricas. Segunda técnica: congregar as forças da vergonha e do temor para rechaçar o pensamento indesejado. O meditador reflete em como o pensamento surgido é vil e ignóbil, ou pondera sobre as suas indesejáveis consequências, até se estabelecer um repúdio interior espontâneo que o afastará. Essa foi uma técnica empregada pelo próprio Buda, que aparece no Dveda Vitakka Sutta. Então o Buda refletia que esses pensamentos de cobiça, raiva, que eles afastam de Nibbana, causam dificuldades, conduzem ao sofrimento. Então é necessário refletir a respeito das consequências desses pensamentos, desses obstáculos, né? Terceira técnica: introduzir um desvio deliberado da atenção. Quando um pensamento prejudicial surge e visa centralizar as atenções, em vez de o satisfazer, o meditador simplesmente elimina-o, redirecionando a atenção para um outro lado, como se fechasse os olhos ou desviasse o olhar para evitar uma imagem desagradável. Quarta técnica: usar a abordagem oposta da anterior. Em vez de se desviar do pensamento indesejável, o meditador confronta-o diretamente como um novo objeto de observação, examinando suas características, investigando a sua origem. Quando isso é feito, o pensamento perde impacto, acabando por desaparecer, porque um pensamento nocivo é como um ladrão. Só cria problemas enquanto atua pela socapa, escondido, e quando está a ser observado, fica sob controle. Então essa técnica fala sobre você refletir sobre a causa disso. Qual a causa desse pensamento? Qual a causa da causa, né? Quinta técnica, unicamente usada em último recurso, é a repressão vigorosa do pensamento prejudicial pela força da vontade. Do mesmo modo que um homem forte pode lançar outro mais fraco ao chão e mantê-lo ali imobilizado com o seu peso. Através da aplicação dessas 5 técnicas, com perícia e discrição, diz o Buda que uma pessoa torna-se um verdadeiro mestre de todos os caminhos do pensamento.
Qualquer que seja o pensamento que queira desenvolver, ele desenvolverá. Qualquer que seja o pensamento que ele queira afastar, ele conseguirá afastar. Mesmo que ocasionalmente pensamentos nocivos surjam, ele poderá rechaçá-los de imediato, tão rapidamente como um tacho em brasa transforma em vapor umas gotas de água isoladas. Então, a partir daqui, a terceira e a quarta parte do esforço correto, né? Então, essa terceira etapa seria a estimulação dos estados benéficos não surgidos, né? Nos sutras aparece: aqui o discípulo ergue a sua vontade no sentido de estimular o surgimento dos estados benéficos ainda não surgidos e faz um esforço, congrega a sua energia, aplica a mente e empenha-se. Em simultâneo com a remoção das negatividades, o correto esforço exige a tarefa de cultivação dos estados mentais benéficos, a qual compreende duas divisões: a cultivação dos estados benéficos ainda não surgidos e a manutenção, o desenvolvimento dos estados benéficos já surgidos na mente. Embora os estados benéficos a serem cultivados possam ser agrupados de várias maneiras, como tranquilidade e insight, os 4 poderes, o nobre caminho óctuplo, o Buda enfatiza em particular um conjunto chamado de os 7 fatores da iluminação, Sata Bojjhanga, em Pali. Esses 7 fatores são: primeiro, atenção plena; segundo, investigação dos fenômenos; terceiro, energia; quarto, entusiasmo ou êxtase; quinto, serenidade ou tranquilidade; sexto, concentração; e sétimo, equanimidade. Desse modo, ele cultiva os 7 fatores da iluminação, os quais, baseados no isolamento, no desapego, na cessação, são os que conduzem à libertação. Os 7 estados são agrupados como fatores iluminadores, por um lado porque conduzem à iluminação, e por outro porque constituem a própria iluminação. Nos estágios preliminares do caminho, eles preparam o caminho para a superior realização, e no final eles subsistem como seus componentes. A experiência da iluminação, o perfeito e completo entendimento, consiste tão somente nesses 7 componentes, trabalhando em uníssono para quebrar todas as amarras e trazer a libertação definitiva do sofrimento. A via da iluminação começa pela atenção plena. A atenção plena limpa o terreno para o discernimento da verdadeira natureza das coisas ao fazer luz sobre os fenômenos no momento presente, no agora, despidos de quaisquer comentários subjetivos, opiniões ou projeções. Então, após a atenção plena ter posto sob foco os puros fenômenos, o fator da investigação entra em ação para descobrir as suas características, os seus condicionamentos e implicações. Enquanto a atenção plena é basicamente receptiva, a investigação é um fator ativo que incansavelmente pesquisa, analisa e disseca para desvendar as estruturas dos fenômenos. O trabalho da investigação exige energia, o terceiro fator da iluminação, o qual compreende 3 planos. O primeiro, a energia inicial, expulsa a letargia e ergue o entusiasmo preliminar. Segundo, à medida que o trabalho de contemplação avança, a energia atinge o segundo plano, o da perseverança, a qual confere estamina à prática, sendo esta incrementada sem qualquer afrouxamento. E, finalmente, no seu auge, a energia alcança o terceiro plano, o da insuperabilidade, que leva a contemplação a progredir sem parar, deixando as impurezas impotentes. À medida em que a energia se desenvolve, vai sendo estimulado o quarto fator da iluminação, o êxtase, ou entusiasmo, piti, em Pali, uma gratificante empatia com o objeto. O entusiasmo cresce gradualmente, ascendendo até as alturas,
A arrebatadora felicidade trespassam o corpo. A mente reluz, plena de contentamento. O fervor e a confiança intensificam-se. Porém, essas experiências, por muito entusiasmantes que sejam, contêm um contra. Geram um empolgamento que chega a raiar a excitação. Com o prosseguimento da prática, contudo, o êxtase arrefece e uma nota de quietude tem lugar, assinalando o surgimento do quinto fator, passari, serenidade ou tranquilidade. Aqui o entusiasmo mantém-se presente, embora tênue, e o trabalho de contemplação prossegue imbuído de uma intrínseca tranquilidade. A serenidade madura dá origem à concentração, o sexto fator, a centragem unifocada da mente. Com o aprofundamento da concentração, ganha ascendência o último fator do caminho. Este fator é o fator da equanimidade, o PK em Pali. Seria estabilidade e equilíbrio interno, livre dos defeitos da excitação e da inércia. Quando a inércia prevalece, a energia deve ser incrementada. Quando prevalece a excitação, é necessário exercitar a contenção e a tranquilidade. Mas com esses dois defeitos ou obstáculos vencidos, a prática pode avançar de forma equilibrada, sem motivos para preocupação. A mente equânime é comparada a um cocheiro, quando os cavalos estão a se mover em um ritmo constante. Ele não tem nem de os apressar, nem de os retardar, podendo assim sentar-se confortavelmente e observar a paisagem que passa. A equanimidade tem exatamente essa característica de observação sem envolvimento. Com os restantes fatores equilibrados, a mente mantém a postura da testemunha distanciada, enquanto observa o jogo de manifestação dos fenômenos. Então, o último dos 4 esforços corretos seria a preservação e cultivo dos estados benéficos já presentes. O último dos 4 esforços corretos visa a manutenção dos fatores benéficos já presentes, bem como levá-los à maturidade, ou seja, o aperfeiçoamento dos 7 fatores da iluminação. O esforço de manter firmemente em mente um objeto de concentração benéfico que tenha surgido. O trabalho de guardar o objeto faz com que os 7 fatores de iluminação ganhem estabilidade e ganhem gradual consistência até resultarem na realização libertadora. Essa libertação constitui a culminação do esforço correto, desiderato no qual inumeráveis atos de empenho individual atingem, finalmente, a consecução, a realização. Então eu vou ler um trecho sobre o esforço correto que se encontra no guia de estudo O Caminho para a Liberdade. Samavayamo. Esforço correto é o 6º dos 8 elementos do nobre caminho óctuplo e pertence ao grupo da concentração. Definição. E o que é o esforço correto? Aqui, bicos, um bico gera desejo para que não surjam estados ruins e prejudiciais que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula sua energia, empenha sua mente e se esforça. Então, esse primeiro esforço é relacionado à contenção. Segundo, ele gera desejo em abandonar estados ruins e prejudiciais que já surgiram, e ele se aplica, estimula sua energia, empenha sua mente e se esforça. Então, nessa segunda etapa está relacionado com as 5 formas que o Buda ensina para o abandono dos estados prejudiciais, que se encontram no Madhyama Nikaya número 20. Terceiro, ele gera desejo para que surjam estados benéficos que ainda não surgiram, e ele se aplica, estimula sua energia, empenha sua mente e se esforça. Então, aqui seria o início do surgimento e desenvolvimento dos 7 fatores da iluminação. E quarto, ele gera desejo para a continuidade, o não desaparecimento, o fortalecimento, o incremento e a realização através do desenvolvimento de estados benéficos que já surgiram. E ele se aplica, estimula sua energia, empenha sua mente e se esforça. A isso se denomina esforço correto, abandonando os fatores incorretos do caminho. A pessoa faz o esforço para abandonar o entendimento incorreto e penetrar no entendimento correto.
Esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa faz o esforço para abandonar o pensamento incorreto e penetrar o pensamento correto. Esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa faz o esforço para abandonar a linguagem incorreta e penetrar na linguagem correta. Esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa faz o esforço para abandonar a ação incorreta e penetrar na ação correta. Esse é o esforço correto da pessoa. A pessoa faz o esforço para abandonar o modo de vida incorreto e penetrar no modo de vida correto. Esse é o esforço correto da pessoa. É um trecho do Madhyama Nikaya 117, e aqui pode ser incluído também o abandono da atenção plena incorreta e da concentração incorreta, e o esforço para penetrar a atenção plena correta e a concentração correta. O mesmo que afinar um instrumento musical. Então, quando o venerável Sona estava meditando em isolamento, após fazer meditação andando até que a pele da sola dos pés estivesse cortada e sangrando, este pensamento surgiu na sua mente: dos discípulos do abençoado que possuem a energia estimulada, eu sou um deles. Porém, a minha mente não está libertada das impurezas através do desapego. Agora, minha família possui riqueza suficiente, sendo possível que eu desfrutasse da riqueza e ganhasse méritos. Que tal se eu deixasse de lado o treinamento e retornasse para a vida comum e desfrutasse da riqueza e gerar mérito? Então, o abençoado, assim que percebeu com a sua mente o pensamento na mente do venerável Sona, como um homem forte que estende seu braço que está flexionado, e flexiona o braço que está estendido, desapareceu da montanha do pico do Abutre e apareceu no bosque frio em frente ao venerável Sona. E o abençoado disse o seguinte: exatamente agora, enquanto você meditava em isolamento, esse pensamento não surgiu na sua mente? Dos discípulos do abençoado que possuem a energia estimulada, eu sou um deles. Porém, minha mente não está libertada das impurezas através do desapego. Que tal se eu deixasse de lado o treinamento e retornasse para a vida comum? Sim, Senhor, esse pensamento ocorreu. Agora, o que você pensa, Sona? Antes, quando você vivia em família, você tinha habilidade para tocar vina? Sim, Senhor. E o que você pensa? Quando as cordas da sua vina estavam muito frouxas, ela estava afinada e podia ser tocada? Não, Senhor. E o que você pensa quando as cordas de sua vina estavam nem muito tensas, nem muito frouxas, mas afinadas, no tom exato, sua vina estava preparada para ser tocada? Sim, Senhor. Da mesma forma, Sona, o empenho excessivamente estimulado conduz à inquietação, e o empenho excessivamente frouxo conduz à preguiça, ou seja, o terceiro e quarto obstáculos. Dessa forma, você deve determinar a afinação exata para o seu empenho. Afinar, penetrar, descobrir o tom das 5 faculdades e, nesse ponto, tomar o seu objeto de meditação. As 5 faculdades, que em Pali é Pancha Indriya, seria convicção, energia, atenção plena, concentração e sabedoria. Voltando ao texto. Sim, Senhor, respondeu o venerável Sona ao abençoado. Então, tendo dado essa exortação ao venerável Sona, o abençoado desapareceu do bosque frio e apareceu na montanha do pico do Abutre. Permanecendo só, isolado, diligente, ardente e decidido, em pouco tempo o venerável Sona alcançou e permaneceu no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de um clã deixam a vida em família pela vida santa, tendo conhecido e realizado por si mesmo no aqui e agora. Ele soube, o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito. Não há mais vir a ser a nenhum estado. E assim o venerável Sona tornou-se mais um dos Arahants. Este é um sutta do Anguttara Nikaya, a coleção dos 6 é o número 55.